Boa noite, queridos professores. Estamos ao vivo aqui dos estúdios do Descomplica para bater um papo hoje do lançamento do programa Guia do Novo Professor. Hoje eu tenho a presença aqui de dois professores muito queridos, né? Fiz questão de convidar, professor Maurício Martins e professor Eduardo Valadares. Boa noite aos dois. Boa noite, Léo. Pô, muito bom ter vocês muito aqui. Boa noite. Obrigado, Valade. É o seguinte, gente, a gente está com esse canal, o objetivo é lançar todas as segundas-feiras, 4 horas da tarde, um vídeo novo, onde a gente vai trabalhar um pouco das práticas de sala de aula. Na verdade, a gente entende, assim, que depois de 15 anos de experiência que eu tenho em sala de aula, acho que o Valade também deve ter mais do que isso, né, Valade? 16, mais ou menos. Maurício deve estar... 18, 9, né? Eu achei que bem mais novo que vocês. Achei que ele é uns 25, né? Uns 30 anos o Maurício, né? A gente, depois da experiência que a gente carrega um pouquinho, a gente sentiu na necessidade de tentar compartilhar um pouco a nossa vivência, mas mais do que isso, ouvir também os professores do Brasil, né? Que a gente consiga fazer uma grande rede e começar um movimento muito legal da gente se unir para falar um pouco de educação. A gente entende também que as práticas da licenciatura, né, a gente vê como muito teórico, o pessoal estuda muito, lê os artigos, entende os educadores, como eles falam, o que eles dizem, a gente tenta aplicar, mas muitas vezes falta um pouco da expertise. Muitas vezes, muitos professores que começam a profissão acabam batendo um pouco, dando murro em ponta de faca, né, repetindo algumas situações, se cansando, desistindo da profissão, seja por tarefas exacerbadas, seja por o problema de hoje, que é como lidar com a disciplina em sala de aula, então muito abandono da sala de aula. Bem, então o programa do Novo Professor, a gente além de lançar os vídeos para mostrar, né, como é que a gente faz. Ah, Maurício, será que a melhor maneira é o mais certo? Valadares, será que aquilo é o correto? Não, a gente está juntando a experiência que a gente tem em sala de aula e vendo a melhor maneira que a gente conseguiu aplicar. E da maneira que a gente fez, que a gente faz, a gente está tentando expandir e mostrar isso. Vamos debater para a gente chegar a um senso legal das boas práticas de sala de aula. Bem, eu queria conversar com vocês hoje sobre justamente um pouquinho sobre esses problemas da sala de aula, quais são os grandes problemas que vocês enfrentam, o que vocês gostariam também de introduzir para os professores, enfim. Maurício, quer começar a falar? Valade, o que vocês acham? Deixa eu começar pelos mais velhos primeiro, então, né? Tá bom. Professor Eduardo, como é que você vê aí os professores? Qual é o cenário do Brasil da educação de hoje? Vamos lá, Valade. Pessoal, primeiramente, muito prazer de estar aqui no programa novo que o Descomplica está lançando. A gente estava bastante ansioso pelo dia de hoje, para o lançamento do Novo Professor, esse nosso canal, esse nosso programa, e que a gente espera. A nossa grande intenção, como o professor Leonardo colocou, é que a gente receba de vocês também um feedback, um retorno no sentido de como é que são as suas experiências. Como o Leonardo colocou, a gente quer trocar. Então a gente vai colocar nossas ideias aqui na intenção não de dizer como deve ser feito, mas sim de trazer um pouco do que a gente considera interessante, como a gente já lida em sala de aula, né? Eu tenho uma experiência mais ou menos de 15 a 16 anos em sala de aula e lidei com diversos setores, Leonardo. Isso é uma coisa muito importante da gente separar aqui agora. Eu também já fui professor de trabalhar com o pessoal do ensino fundamental, então a faixa do 6º ano ao 9º ano, né? As antigas 5ª a 8ª séries. Sou professor de português, de linguagem, trabalho muito com a questão da interpretação de texto, da gramática, da produção textual, o que vamos considerar. Cada professor aqui é de uma área, então todos os professores também colocam, é muito fácil ser professor de português, quero ver você dando aula de matemática, às vezes, né, acontece esse tipo de situação, mas não, vamos colocar aqui que todas as matérias são bem complexas na hora de você ensinar. Eu também adquiri uma experiência muito grande voltada para a parte do vestibular. Então, quando o tema do nosso encontro hoje é sobre como lidar com a questão da indisciplina em sala de aula, a gente primeiro tem que partir muito do princípio, Leonardo, ao meu ver, como é que você trata o seu público receptor. Então, se eu estou preparando uma aula, estou lidando com uma faixa etária de 10, 11, 12 anos aos seus 13 anos, meu vocabulário é um apropriado para aquela faixa etária. Isso é uma coisa muito importante, professores. Quando eu preparo o meu conteúdo da aula que eu vou fornecer, até os exemplos, as frases que eu vou colocar para os meus alunos, eu não posso pensar na hora em que eu estou dando aula. Preciso de um treinamento prévio. Isso, inclusive, está lá no nosso vídeo, no nosso canal. Nós preparamos vários vídeos nesse sentido, como organizar a aula, como preparar o quadro. Então isso é algo bastante importante que eu vejo. Até porque se você quer manter a disciplina do seu público, como é que eu vou manter a disciplina se eu também não preparo a minha aula com carinho? Parece que a aula é jogada de qualquer jeito, isso também vai gerar do próprio aluno um afastamento daquele conteúdo.
Quando a gente para pensar, e aí a gente tem uma grande experiência nisso, preparar uma aula com conteúdo voltado mais para o Enem, para uma faculdade, né? O aluno que está se preparando para entrar numa faculdade para fazer o vestibular, a gente tem que ter a noção de que o vocabulário também tem que ser apropriado para ele. E aí, é claro, existem várias técnicas que a gente utiliza para ter essa concentração do aluno voltado para aquele discurso do professor. O que eu queria colocar agora, Leonardo, como minha primeira fala, assim, você pediu uma opinião, eu acho muito importante que a gente tenha sempre em mente, pode parecer meio óbvio, mas muito professor se esquece disso, é o ato da preparação do conteúdo, é o vocabulário utilizado em sala de aula, é a abordagem que se faz do público receptor. Beleza, vai lá, de Maurício. Eu acho que o barato aí também da gente estar se reunindo é que o Léo já falou, né, a gente sai da faculdade, né, com muitas teorias, muitas vezes muitas teorias antigas, e eu queria assim bater muito num ponto que é a ideia da educação está em transformação. A gente tem aí vários eventos acontecendo no Brasil e no mundo falando sobre isso. A educação está em transformação. Então, durante muito tempo, a gente ouviu aquela história de que nos últimos 100 anos, 200 anos, tudo mudou, menos a sala de aula, né? Então, você começa palestra em eventos de educação, sempre começa sala de aula no século XVIII, aquelas carteiras todas alinhadinhas. Sala de aula ontem, as carteiras todas alinhadinhas. Então, assim, que a sociedade mudou, as tecnologias mudaram, a maneira de pensar mudou e a sala de aula não mudou. Até que ponto isso é uma resistência que a gente tem também à mudança? E até que ponto o que existe de novo ajuda a gente a enfrentar as dificuldades que o antigo trazia, né? Então, a disciplina certamente é uma das grandes dificuldades, né? Não sei se o pessoal leu aí no último final de semana uma reportagem do jornal O Globo. Pode falar? Não, o jornal aqui pode, né? Você que é o chefe, você que é o diretor do programa. Professor para professor, vamos falar o que puder falar. Você vamos que é o tudo, diretor, a gente pode falar tudo. O Léo é o diretor do programa, né? Diretor, editor, marketing, conteúdo. E... Sou o Bonner, vai lá, sou o Bonner, vai. Então, assim, no último domingo, uma reportagem grande falando sobre o futuro do Brasil em relação a professores, a profissionais dando aula, né? Que a tendência é que a gente tenha 40% menos, já que as pessoas não querem mais fazer, já que as licenciaturas estão esvaziadas. E por que isso? Será que é porque não mudou? Será que é porque não tem uma linguagem moderna em relação a isso? Será que é porque é salarial? Por que o salário é baixo, né? Então, acho que existem... Eu me lembro de uma vez, eu numa livraria, conversando com um senhor, já bem idoso, né? E ele falando que o pai dele era um advogado brilhante aqui no Rio de Janeiro e ele dividia o tempo dele entre advocacia e dar aulas no Colégio Pedro II. E deu um outro exemplo de um amigo do pai que era médico e dava aula de biologia no Colégio Pedro II também. Então, havia esse interesse por grandes intelectuais em trabalhar na sala de aula com ensino, com educação básica. Por quê? Porque isso era reconhecido, era bem remunerado, os professores eram extremamente qualificados, porque isso dava uma certa importância. Eu acho que o movimento para a gente tentar vencer e avançar nesse sentido é, a gente se modernizar, 2, a gente falar sobre o assunto e 3, a gente lutar para que as condições sejam melhores. E falando um pouquinho sobre disciplina, Léo, que é o tema aí de hoje, voltando a tudo isso que eu estou falando, eu acho que assim, o barato também da gente estar aqui reunido é que a gente fala muito aqui no Descomplica e entre amigos, professores aqui também, sobre muitas coisas que estão acontecendo lá fora, né? A gente está lendo, estudando muita coisa do que está acontecendo lá fora, está sendo escrito lá fora, né? Fugindo um pouquinho daquela coisa bem tradicional, né? Que a gente estudou, né? Piaget, Vygotsky, não que não seja importante, mas adequando a linguagem mais atual. E eu acho que o grande, na minha concepção, a grande saída para a questão da disciplina na sala de aula está no encantamento. Acho que se o aluno se encanta, se o aluno vê em você uma referência, e aí referência é aquele que tem domínio de conteúdo, é aquele que tem domínio do outro, né, através da palavra. Referência é aquele que mostra organização, mostra conhecimento. Às vezes nem tem tanto, mas mostra domínio no que tem. E aí tem a humildade de dizer assim, não, isso aqui eu não sei. Mas o que ele sabe, ele encanta o aluno. Eu me lembro, só para compartilhar uma história interessante, eu já dei aula em escola município, do estado, federal, nas melhores particulares do Rio de Janeiro, e já dei aula para meninos de rua. E eu me lembro que o maior desafio, estou compartilhando publicamente isso, que eu já conversei alguma vez com alguns amigos, o maior desafio que eu já tive na minha carreira foi dar aula para um menino de rua
nesse projeto que eu trabalhava, que ele tinha claramente, naquele dia, ele estava totalmente transtornado, porque havia usado, acho que tinha cheirado cola, cheirado thinner ao longo do dia, e ele brigava com todo mundo ali, os educadores todos reunidos, e ele brigando com todo mundo, meio bastante revoltado, né, com a situação ali naquele momento. E aí me pediram para dar uma aula de geografia. Eu falei, como é que eu vou dar uma aula de geografia para uma turma formada por meninos que iam desde 5 anos de idade até senhores de 60 anos de idade, nas mais variadas condições, né? Quer dizer, uns com fome, outros tinham usado muita droga, outros analfabetos. Como é que você dá aula para uma turma dessa? Complexo, né? E aí abri um mapa do mundo e comecei a contar histórias dos lugares. E aquele menino, que devia ter uns 12, 13 anos, que tinha usado bastante droga naquele dia, estava transtornado, ele de repente se jogou sobre o mapa, deixou o tubinho, o vidrinho de cola do lado dele e começou a fazer várias perguntas e perguntar o que é isso, para onde é que vai isso. Quer dizer, ele tomou conta naquele momento, daquele espaço, também foi o interesse dele diante daquela situação. E eu estou contando essa história porque, para mim, claramente, ali o que houve foi um encantamento. Um encantamento pelo mapa, não sei, um encantamento pela maneira como eu estava apresentando, não sei. Mas houve um encantamento. E talvez o caminho para buscar esse encantamento seja, dependendo da situação, um ou outro, talvez seja a resposta para essa questão da disciplina. Excelente. E aí eu acho bacana, assim, essa conversa que a gente está tendo aqui, e achei muito maneiro, assim, que a gente quando é professor, a gente tem aquela coisa, né, do preparar a aula, a gente vai para casa, a gente prepara, e é muito legal o fato da gente estar se reunindo aqui, 3 pessoas, um de ciências da natureza, eu sou professor de física, o Valar de linguagem, Maurício de geografia, e aí a gente fez, assim, questão de não bater esse papo a fundo sobre realmente o que a gente vai dizer, para que a gente tenha o tema e cada um opinar em cima do tema, para não ser aquela coisa preparada, né? Aquela coisa moldada. Eu concordo até com todo mundo, eu acho que o encantamento é muito bacana, eu acho que faz parte, eu acho que aquela expressividade na aula ela é muito legal, mas assim, alguns professores podem sentir assim, cara, mas tem turma que tu pode dar o seu melhor e um grupo não quer nada, né? Eu trabalho sei lá, num colégio em que a galera só tem vândalo, só tem, enfim, existe difícil você modelar o seu encantamento, né? Então assim, quando eu tenho que lidar com a disciplina, eu acho que a gente tem lido muita coisa, a gente tem trocado muitos livros, assim, né? E como é que as pessoas lá fora têm tratado bastante isso, né? A gente botou um vídeo no nosso Guia do Novo Professor sobre regras e procedimentos. Eu acho assim, professor, nesse momento do ano, e esse foi o tema escolhido não à toa, né? A gente está em setembro, um momento em que tem 2 coisas batendo na nossa porta aí. A dificuldade da aula, né? Deve estar cada vez mais difícil ali. Quando vai chegando no final do ano, a galera se interessa, quer correr atrás, e aí todo mundo quer passar de ano. Mas nesse momento, eu acho que é um momento em que a disciplina ela tem um teor grande, né? E também a aprovação, né? Tem aquele lance do cara, e agora? Como é que eu vou corrigir essa prova aqui? E aí? Enfim, tem essas 2 vertentes que começam a gritar, né? E aí a gente tem lido bastante, uma dica para a gente começar a usar amanhã, semana que vem, ontem, vamos pensar, né? Para como lidar com a disciplina. E aí a gente pede, de novo, gente, aqui é uma troca, a gente está expondo o que a gente acredita e depois eu quero ouvir também os professores. Vamos botar aí um e-mail para vocês mandarem aí no Facebook, a gente tem no canal, né? Para a gente se comunicar bastante. A gente tem lido sobre um negócio chamado regras e procedimentos. Acho que muito importante é a consistência com que a gente lida com a turma. O grande problema, tem dias, eu, por exemplo, não dormi legal, chego mais chateado, chego mais irritado, no outro dia chego mais sorridente, e a turma às vezes se perde um pouco de como lidar. Tem vezes que eu brigo com um aluno por uma coisa boba e depois eu deixo passar o outro, assim, não, ele pode, e aí começa a gerar uma inconsistência do tratamento, né? Tem professores que são radicais, começam um ano tirando todo mundo de sala, meu irmão, sorriu pra mim, tá fora de sala. É uma forma do cara se blindar para que ao longo do ano ele consiga dar aula. Mas eu acho que depois que eu li esse assunto, né, criação de regras e criação de procedimentos, isso mexeu comigo. Né? Assim, só para ser rápido, o que são regras, né? Regras é aquilo que, se quebrar, meu amigo, um abraço, o aluno sabe a consequência. Por exemplo, o cara que fizer algum fator, sei lá, de agressão, não precisa ser física não, verbal mesmo, até um outro aluno, né? Vai ser colocado para fora de sala, vai ser suspenso, está claro. Mas independente de ser o melhor aluno ou o pior aluno, aconteça o que acontecer, é a mesma coisa. Ou vai ser expulso do colégio. E ainda tem outra coisa, tem
realmente, existem grupos de professores que não estão nem respaldados por determinados diretores. Exatamente. Existem alguns colégios que a gente tem que levar em consideração que, cara, é difícil. E aí tem que juntar o encantamento com a pressão. É legal, tem aluno que tem que ouvir não, cara. E não tem jeito. Às vezes a gente passa a mão na cabeça por medo, por receio, né? Enfim, então a regra é aquilo que é criado para que a gente, se quebrar, tem uma consequência, cara, seja o melhor aluno ou seja o pior aluno, se tiver que ser tirado de sala, vai ser tirado de sala, independente se está no primeiro minuto ou no último minuto. Não tem essa igual ao futebol, por enquanto é cartão amarelo, depois, né, e o outro é cartão... Não, consistência, vamos lá. Fez isso, tem colégios, por exemplo, que são contra o uso do celular. Celular em sala de aula é então uma regra. Puxou o celular, cartão vermelho, está fora de sala. Outros professores já são a favor, né? Acho que o celular é um articulador motivacional para o aluno, vamos usar de forma regrada, todo mundo usar junto para ver um site, enfim. Professor, cada um pode ter a sua regra, desde que os alunos saibam quais são as regras, poucas regras. E essas regras já tem que estar com a consequência traçada. Bem, se ele fizer isso, ele não vai ser uma surpresa. Então hoje, não. Às vezes, nas minhas aulas, por exemplo, usando regras, né? Se acontecesse aquela situação, não precisava falar nada. A própria turma, porque os próprios alunos já sabiam que a consequência, independente do que acontecesse, ia ser seguida, né? Ao mesmo tempo que existem as regras com as consequências, existem os procedimentos. Tem professores, por exemplo, gente, que assim, permite às vezes que o aluno se coloque no meio da explicação. Aí o cara fala alguma coisa e a gente deixa. Na outra briga, pô, você está me interrompendo. Então, a consistência é muito importante. O procedimento que a gente cria, né? Levantar o braço. Eu estou falando de coisas simples, mas que cada um sabe onde seu calo aperta. Cada um sabe qual o problema que é criado na sua sala de aula que você precisa proteger. E quando eu digo proteger, não é botar um escudo para se blindar, não. Só não, é com coerência, com consistência. Então, sabendo que aquilo é um problema, ou que vai se tornar ao longo do ano, que a gente não vai suportar, a regra está ali para isso. Amigo, todo mundo sabe que se acontecer isso, a consequência é essa. Então, eu entendo muito e gostei muito de ter lido um pouco sobre regras e procedimentos em sala de aula. Vocês já usaram algum tipo de regra? Não, tem uma coisa aí, no caso, que é bem interessante, né? Imagino que muitos aí devam estar falando sobre isso, né? Isso depende muito do universo, né, Léo? Sim. Voltando até o exemplo que eu dei anteriormente, assim, Maurício. Muitas vezes a gente trabalha em escolas que tem uma população muito carente e que essas crianças, muitas vezes, elas têm imposições de regras e são muitas vezes submetidas à violência em casa, muitas vezes. E para essas crianças trazem com elas já uma certa aversão a esse tipo de coisa, que às vezes você fala assim, filho, você se manifestou na hora errada, ou então você fez isso e não podia porque a regra é essa, você tira. E naquele momento você perde o cara. Exatamente. Né? E aí vem aquela grande questão, né? É para excluir os que não se enquadram ou para buscar mecanismos para que esse cara que não se enquadra possa passar a se enquadrar. Porque assim, eu trabalho numa escola aqui no Rio de Janeiro em que os alunos eles se dedicam e são disciplinados porque eles se preocupam com a nota, porque o pai paga muito caro, e se ele chegar em casa e tiver reprovado ou levar uma advertência, uma suspensão, ele vai chegar em casa e vai levar um cacete. E que certamente não é o cenário do Brasil, né? Certamente não é o cenário do Brasil, né? O cenário, muitas vezes, do Brasil é aquele cara que muitas vezes não vai para a escola. E se for para a escola leva um cacete. Eu me lembro que o meu pai contava isso. E muitas vezes o pai dele pedia, ó, me ajuda aqui no serviço. E ele, não, mas eu quero ir para a escola. Não. Primeiro minha mãe está aqui no trabalho, depois eu vou para a escola. Então, assim, que já não são estimulados a ir para a escola. Aí você pega um cara que não é estimulado a ir para a escola, que ele vai porque ele quer, muitas vezes. E aí chega na escola, o cara não se adequa àqueles procedimentos ou àquelas regras. E você vai dar uma porrada nele, aí que ele não vai mesmo. Então, assim, é muito difícil, eu estou fazendo meio esse papel de advogado do diabo, porque a gente tem aí situações muito heterogêneas espalhadas pelo Brasil, né? Em termos de escola, de público-alvo. Então, por isso que é por isso que a gente está trazendo aí várias, não estou dizendo que está errado, não. Acho que o você está falando, que a gente bate essa bola é bacana. Concordo plenamente com você, mas assim, é parar mesmo, e por isso é um canal de diálogo, né? Um canal assim, a gente está falando certas coisas e um contrapondo o outro, e vocês também podem trazer colaborações pra gente, né? Certamente trarão. Existem vários sites aí hoje que compartilham ideias bem-sucedidas de professores, coisas que deram certo em sala de aula. E uma delas, que eu me lembro agora de já ter lido alguns exemplos positivos nesse sentido, é você pegar o cara que não se adequa a regras
E sempre tem um aluno que não se adequa, né? Sempre tem aquele que já foi suspenso 14 vezes e está próximo da 15ª, e você não pode expulsar o aluno, né? E eu acho até que muitas vezes nem deve, né? Porque tirar do aluno aquele direito que ele tem à educação, muitas vezes é muito pior para ele. Ao mesmo tempo, como é que você enquadra ele, como é que você... Enquadra é meio militar, né? Como é que você incorpora ele àquela realidade? O mais importante, enquanto educador, é justamente trazer o cara de volta, né? Tentar resgatar, E uma motivar, das coisas né? que eu tenho lido é um pouquinho sobre empoderamento. Você empodera o cara. Ele é o cara errado, então você chama ele e fala assim, olha só, filho, a partir de agora eu não vou mais regular, não vou mais controlar. Essa função agora é sua. E se não der certo, não tem aula. Mas você vai ser o zelador da sala de aula. Essa é uma coisa que já deu certo com algumas pessoas. Assim, eu já li alguns relatos de empoderamento, de você passar obrigações, não poder, mas obrigações. Olha só, o que você gosta de fazer? Ah, pô, tá bom. Isso. Então pode fazer isso. Quer fazer isso? Atribui responsabilidade. Então, se você quer fazer isso, pode fazer. A sua responsabilidade nisso é essa. Então você dá poder, você dá responsabilidade, e aí você atribui, você torna ele, é uma palavra que muita gente repete, muita gente, esse papo de pedagogo, eu não sou pedagogo, mas eu sou um apaixonado por educação, eu estudo muito sobre o assunto. Coloca ele no papel de protagonista. Exatamente. Qual o protagonista? Qual o cara que está no centro ali que não vai ter que ter responsabilidade? Eu acho que esse pode ser um caminho, né? Esse Pode. Desculpa ter te interrompido. Não. Eu acho que é isso aí. Você tem para falar de falar? Na verdade, eu aproveitei aquele primeiro momento que o Maurício colocou sobre a ideia do encantamento que o professor tem que gerar no aluno quando ele assiste a aula. Eu vou aproveitar esse momento, pode ter tido professor que chegou aqui um pouco depois. A gente não está aqui com a tarefa, né, Leonardo, né, Maurício, de querer dizer o que os nossos professores daqui para frente têm que fazer, como tem que agir. Aqui é um bate-bola, aqui é uma troca de ideias. Eu gosto muito de uma analogia que uma vez eu li. Rubem Alves foi um escritor, né, faleceu ano passado, se não me engano, 2014. O Rubem Alves, ele tinha vários textos escritos de educação, de escola, né? Ele foi um grande pedagogo, como o Maurício colocou ainda há pouco a questão da pedagogia, mas tinha um texto dele muito interessante, muito famoso, que ele falava muito sobre essa questão da arte de ensinar. E talvez os professores e as escolas, principalmente, estejam perdendo seus alunos, né? É muito triste você ouvir falar que existe coisa mais interessante que a escola. Então a escola tem perdido muito seu espaço justamente porque a escola não tem tornado interessante o que é o aprendizado. Então é claro que tem muitos professores que estão nos ouvindo agora, a gente viu que no evento milhares de professores estavam nos assistindo agora. É muito importante frisar uma coisa, cabe ao professor e a responsabilidade dele, palavra-chave que o Maurício usou ainda há pouco, gerar esse encantamento, gerar esse interesse que o aluno tem que ter da matéria. A analogia que o Rubem Alves fazia era muito interessante, que ele dizia mais ou menos o seguinte: não tem como você levar um aluno para a escola quando ele não quer aprender. É a mesma coisa que você querer levar uma égua, um cavalo para beber água na ponta de um ribeirão, se ele não tem sede. Já experimentou isso? Empurrar um cavalo sozinho? Chama 3, 4, 5 homens para empurrar um cavalo. Mas se o cavalo quiser ficar empacado, se ele não tiver sede, ele não vai. Então, na verdade, a sua grande função é gerar essa noção de interesse. É justamente gerar essa noção de gosto, de fascínio. Palavra boa é essa. O aluno ele tem que estar fascinado. O aluno tem que ter gosto por aquilo que ele vai aprender. Aí eu sei que nessa hora, Maurício, o professor está ali nos ouvindo. Mas você não tem a dificuldade do salário que eu tenho. Ou você não vive a realidade no colégio onde eu vivo com as dificuldades que eu enfrento. Claro, galera, sem nenhuma demagogia, obviamente que a gente está falando aqui respeitando todos os cenários, obviamente que a gente está sabendo desses contratempos, desses reveses, dessas situações complicadas, mas ainda assim, a gente precisa ter aquilo que eu comentei na minha primeira fala. Eu vou preparar uma aula com o melhor dos interesses, sabendo inclusive qual é a intenção desse aluno. E aí o Maurício colocou um negócio muito interessante, que eu sempre fiz isso nas minhas aulas: domínio do território. Domínio do meu público-alvo. Como é que eu vou dar aula? Oi? Território e geografia, é verdade. Como é que eu vou dar aula sem saber a realidade daqueles meus alunos? Então eu fazia questão de intervalo, chamar aquele aluno um pouco mais próximo, principalmente aquele cara mais arredio, aquele aluno que era um pouco mais respondão, sem muito interesse, e eu me aproximava pelo viés um pouco mais
não vou usar a palavra intimidade, mas a informalidade, trazê-lo para o interesse da minha aula, da semana seguinte, da próxima semana. Falar, o professor tem um pouco do empurrar contra, né? E nós somos os profissionais e a gente acaba ficando um pouco com birra. Pô, também não gosto daquele cara, e aí começa a rolar. E se a gente é a parte adulta da relação, cabe a gente tentar trazer o cara, né? A gente conversar, chamar depois da aula, não na frente da turma, né? No momento assim, quando estiver passando, vamos conversar com você numa boa, e trocar uma ideia mesmo assim, de adulto para uma pessoa que está sendo educada, né? Só interromper um minutinho, é o seguinte, gente, tá rolando um banner aqui em cima do Valad, né? A gente aproveitou o espaço que sobrou aqui, aí colocamos um banner aqui em cima para assinar o canal, então a gente vai pedir para que... Aqui em cima, Léo, aqui em cima. Em cima de você, Valad, aqui desse cima. lado. Deve ser porque eu sou menor, né? Eu sou mais estendido pro lado. Acho que vocês estão percebendo que a ideia aqui é a gente justamente trocar essa ideia, os vídeos vão ser lançados semanalmente, com temas diferenciados, para que os professores possam comentar, os professores possam participar, e a gente juntos formar uma grande rede de professores com várias formas de fazer a mesma coisa e a gente vai atribuindo a melhor, né? Caramba, para esse estilo de pessoas, isso cabe muito. Então, o que a gente está fazendo aqui, desculpe usar essa expressão, mas a gente está dando a cara a tapa, dizendo o que a gente faz, dando o primeiro passo. Concorda, não concorda? Pô, isso é bacana, vou usar. Não, eu acho isso. Manda a sua opinião, para a gente é muito importante dar esse primeiro passo. Quem sabe daqui a um tempo a gente trazer professores também para vir conversar com a gente, ou tomar conta do programa, falar o que tem para falar, enfim, é um espaço que a gente, enquanto online, tem que permitir, né? Tem que dar esse passo. Vitor, tem alguns comentários aí? Como é que tá a galera participando dos nossos professores? O pessoal tá falando que é difícil buscar o interesse, às vezes a gente chega na sala, tem 3 ou 4 só interessados na sala de aula. Falou que é difícil também trabalhar sozinho, sem apoio do diretor, do governo. Isso acho que é um dos maiores problemas que a gente tem, né? Porque a gente não está falando só da educação, a gente está falando do social. Então, quando entra nesse parâmetro social, pô, o cara não come, o cara, enfim, o cara não quer estar ali, o cara só quer o diploma, meu irmão. Ele quer tudo, menos estar dentro daquela sala de aula. Então, mostrar para ele o encantamento é sempre muito difícil, né? Mas, enfim, é um desafio para a gente tem que debater mais esse assunto. Eu acho que a gente não falou 1% do que a gente precisa falar, o tempo é curto, né? Se me permite, Léo, rapidinho, Vitor, na verdade, quando eu estava dizendo a noção do encantamento, Maurício, do interesse, é claro que assim, Léo é professor de física, Maurício professor de geografia. Eu reconheço como professor de português que há determinados assuntos e matérias em português que são complexos de serem ensinados, obviamente. E não entra essa questão de, mas os dias de hoje são bem diferentes. É óbvio que são. Mas como eu disse ainda há pouco, é missão do professor, é a tarefa do professor, tornar aquilo que o próprio professor já considera tão complexo, mais palatável, essa palavra é muito boa, mais fácil de o aluno entender. Então, essa é a verdadeira função que o professor tem que ter. Então, eu sempre tentei nas minhas aulas, até como gerar um procedimento de um retorno maior da disciplina, desse interesse, desse encantamento, como o Maurício colocou, de dar um poder para o aluno. O que o aluno quer ouvir? O que ele precisa? Bom, eu estou dando aula para um setor de 3º ano do ensino médio ou do 1º ano do ensino médio. Nessa fase, e aí é papel do professor, conhecer aquele tipo de aluno, aquele momento, aquela faixa etária. Por isso que eu fiz questão de, no início, colocar. A gente está falando aqui com professores que, de repente, trabalham mais com ensino fundamental. Faz uma pesquisa. Quais são os principais assuntos de interesse que aquele aluno no 7º ano gostaria de ouvir quando se ensina, por exemplo, o assunto regência verbal? Ou assunto complicado para se ensinar para um aluno de 12 anos, 13 anos, cabe a você tornar aquilo um tanto quanto mais simples. Entendem? Fala, Vitor. Vamos lá, Vitão. Tem muita gente falando do problema de celular. Celular. O saber lidar com a tecnologia, a gente vai debater também sobre isso. É o grande problema. A tecnologia é sempre um negócio muito complicado. Alguns colégios, como eu disse, proíbem o uso de celular em sala de aula. Não sei. Bloqueadores de sinais. Não sei aqui no Rio de Janeiro é até proibido. É proibido por lei, não sei se de fato é a saída, mas é uma possibilidade, né? Minimiza um pouco o desgaste do professor com a turma. E eu acho que é um pouco disso. Chega um momento que a gente está tão desgastado que aí o cara faz qualquer coisa, chuta um pouco do balde, né? Enquanto é na hora da gente respirar fundo e tentar centrar de novo, né? Do como lidar com a turma. Essa gerência de sala de aula passa muito esse domínio de sala de aula, gera um pouco da eficiência da aula. Se a gente não tem essa gerência, a eficiência cai e aí começa a ser um ciclo ali que não tem fim, né? Beleza? Eu acho que puxando um pouquinho o que o Edu falou, acho que um convite interessante aqui é a gente parar eu procuro fazer isso, eu sei que a gente tem uma questão de tempo, né? Talvez até um módulo interessante da gente tratar aqui seja organização de tempo, né? Eu vejo, a gente lida aqui com professores e quem
já teve cargo de gestão de professores, sabe que o professor ele nunca tem muito tempo disponível, né? Porque quando não está em sala de aula, está fora de sala de aula, ou estudando para a próxima aula, corrigindo ou corrigindo material. alguma coisa, né? A gente precisa trabalhar de manhã, tarde e noite para poder ter uma renda. Eu vou dar aula daqui a pouco. razoável. O Léo hoje dá aula de manhã, já deu Vou dar aula tarde, também, vai dar não, aula aqui à noite. né? Então sobra pouco tempo. Então é interessante depois a gente até passar aí refletir sobre algumas estratégias, sobre melhor organização de tempo. Mas dentro disso, talvez eu, na minha concepção, tenho dedicado muito mais tempo hoje a fazer coisas legais do que a estudar profundamente os conteúdos. Porque talvez cada vez menos a gente precise de profundidade dos conteúdos. E assim, uma coisa que outro dia me perguntaram foi, pô, os alunos agora têm celular, o cara vai em sala de aula, você está explicando lá biologia, então é sinistro, né? Você vai lá, tá dando aula, o cara entra num site na mesma hora e te faz uma pergunta querendo te quebrar. Eu acho que a gente tem que desenvolver claramente e seguramente a capacidade de dizer, não sei, não sou médico, sou professor de biologia, e assim, e ao mesmo tempo trazer coisas legais. Então, assim, assistir um filme. A gente usa... Pensou na montanha-russa para falar de física. A gente usa muito o termo aqui no Descomplica, menos é mais, né, cara? Menos é mais, menos é mais. Então, assim, fazer coisas legais e falar dessas coisas legais para os alunos. Por que isso não é aula? Por que o ato de educar no dia a dia, ele Exatamente. é simplesmente passar conteúdos? O ato de educar é muito mais do que isso. Então, se você, por exemplo, faz yoga e quiser fazer ali uma sessão, repetir uma sessão do que você faz com seus alunos, propõe isso a eles. Faz isso com eles. Por que isso não é educar? Exatamente. Por que você falar sobre o filme que você assistiu nesse final de semana não é educar? Por que você discutir a questão do super-herói? Por que só existem super-heróis americanos? Por que não tem super-heróis russos? Por que isso não é educar? Eu acho que aquilo que você faz no seu cotidiano e que é relevante para você, isso tem que ser passado para o aluno. Porque o aluno passa a ver em você um cara, putz, esse cara tem uma vida por trás disso daqui, é humano, que é muito legal, ele é um ser humano. E o lado humano do indivíduo, ele conquista muito mais o aluno do que aquele lado mais técnico. E gera essa identificação. Caramba, quero ser esse professor, quero ser que nem ele, porque eu também tenho essas questões que ele traz, que ele coloca. Eu penso muito, Maurício, que a realidade é muito variável dos professores que estão nos assistindo. Mas uma coisa é fato que a gente tem que ter. A gente entra muito em sala de aula, tem que dar esse conteúdo de 1h30 para falar disso aqui, 1 hora para dar esse conteúdo, mas tem que conseguir ter uma brecha, como o Leonardo colocou, o menos é mais, para o papo, para a conversa, para os dilemas que o aluno tem. A gente tem que lembrar, sobretudo, cara, professor, que temos uma matéria para dar, mas a gente também é para dialogar. Tem muitos professores que entram em sala de aula, viram para o quadro, colocam simplesmente a matéria no quadro e sequer cumprimentam seus alunos. Como assim? É uma questão de companheirismo, é uma questão de troca. Então, se a gente também tratar o aluno com um pouco mais de carinho, cuidado, atenção, a questão da disciplina pode ser algo mais fácil de ser trabalhado, né? Léo. É uma pena, né? Acho que o nosso tempo... Cara, o grande lance é, a gente precisa... eu acho muito legal, a gente tem que digerir melhor isso. Acho que uma coisa que eu levantei aqui junto com o Maurício, né? A gente falou de algumas possibilidades. O encantamento é uma possibilidade. Trazer o aluno para mais próximo é outra possibilidade. Dar responsabilidade para aquele aluno mais problemático, para que você compartilhe uma turma, né, a gerência da turma com alguém, criar regras e procedimentos é outra possibilidade. Então, assim, a gente sai daqui desse encontro hoje com algumas possibilidades de como lidar com o mau comportamento. E não só a punição, né? Não só o militarismo do vamos punir o cara. Tentar trazer, resgatar como educadores é sempre uma saída bacana, né? Mas, então é o seguinte, acho que a gente, no próximo bate-papo, vamos filtrar o que os nossos professores escreveram, vamos trazer para a gente debater também, né, tudo que as pessoas estão dizendo ali a respeito, e a gente conta com eles. Se os professores quiserem entrar agora já no canal, já está lá o canal. Já estão lá no canal. Se inscrevam no canal, a gente vai lançar vídeos do que fazer, como fazer determinadas circunstâncias, preparar uma aula, desde, né, da preparação da aula, do gerenciamento de sala de aula, de como o aluno aprende. O Eduardo, por exemplo, é o responsável do Descomplica pelo Guia do Estudo Perfeito, ou seja, ele mostra para os alunos a melhor maneira de estudar, a melhor maneira de aprender. A metodologia de aprendizagem. Que, na verdade, Leonardo, desculpa interromper sua fala, assim como o aluno precisa ouvir isso, é o que nós estamos dialogando aqui com os professores. Essas trocas de experiências também, como ensinar.
né, essa questão da metodologia de como ensinar. É legal, Léo, que você colocou sobre se inscrever no canal. O professor se inscrevendo no canal do YouTube, nós vamos sempre lançar novos vídeos. No que você está inscrito, você recebe por e-mail essas atualizações do nosso canal. Bem importante se inscrever. Daqui a algum tempo, daqui a pouquinho, está no forno, a gente vai lançar o blog do professor. Excelente. Onde a gente vai colocar o tema da aula, vai dissertar um texto sobre esse tema que a gente vai debater, de repente, ao vivo aqui, tá? E aí os professores já têm a opinião, a gente já lê muita coisa e já traz para o programa muita coisa que já foi debatida, muita coisa que já foi conversada, não apenas o que a gente acha, mas excelente, que o Brasil e os professores que estão conosco, eles acham. Ó, a gente também criou um e-mail rápido, tá? Chamado guianovoprofessor@gmail.com. Mandem as suas sugestões. De novo. guianovoprofessor@gmail.com. E aí, mande a sua sugestão, converse um pouco com a gente, vamos debater e a gente espera encontrar todos os professores aqui para a gente falar um pouco mais até das opiniões e digerir um pouco mais esse assunto. Foi muito legal esse rápido bate-papo, ainda que tenha sido rápido, mas foi um bate-bola bem interessante. Espero que todos tenham gostado. A gente volta aí numa próxima oportunidade. Se vocês quiserem deixar algum recado aí pra gente agora no nosso chat aí do YouTube e depois nos próprios vídeos que nós já gravamos lá com o professor Leonardo, deixem os seus recados, né, Leonardo? Os comentários, observações e a gente responde para dar um feedback para vocês por lá também. Já tem uns 5 vídeos no ar, a cada semana é lançado mais um vídeo sobre algum assunto de sala de aula. Contamos com os professores. Maurício, obrigado pela presença. Ótimo. Por contar com você. Obrigado, Valad. Um abraço, queridos. Para todos os professores do Brasil. Conto com vocês para que a gente possa mudar um pouco esse cenário das pessoas largarem uma profissão tão bonita que é a profissão de educador, tá bom? E chame seus colegas para os próximos, tá bom? Um grande abraço. Tchau, Até a próxima. Boa Tchau, noite. gente.